igreja com a paz do Senhor Jesus. Agradeço a oportunidade. Gostaria que os irmãos, ainda de pé, abram as vossas Bíblias no Evangelho do Senhor Jesus, conforme escreveu Lucas, no capítulo 15. Gostaria de ler com a amada igreja dos versículos 20 ao 24. Enquanto os irmãos encontram e projetam na tela, eu vou ler na versão Almeida, Revista e Corrigida. Gostaria de agradecer a irmã Marli, que na verdade foi a irmã Heloísa, né, que nos fez um convite. É uma bênção poder servir a igreja com a palavra de Deus. Cumprimento todos os homens e mulheres de Deus que estão aqui no público, a pessoa do pastor Jonas, nosso pastor presidente, pastor Enoque, pastor da sede. Como é bom estar na casa de Deus, na casa do Pai. Diz assim a palavra do Senhor: e levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse ao seu servo: trazei depressa a melhor roupa, e vestiu-o, e põe-lhe um anel na mão, e sandálias nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto, e reviveu. Tinha-se perdido, e foi achado. E começaram a alegrar-se. Amém? Podeis assentar, meus queridos irmãos. Aqui nós temos o Mestre, o Senhor Jesus, nos ensinando através de parábolas. E essa parábola é a parábola do filho pródigo. Talvez uma das parábolas centrais do Evangelho, pela sua completude. De fato, Jesus vem ensinando sobre aqueles que estavam perdidos, através da parábola da ovelha perdida, da dracma perdida, e Lucas, no capítulo 15, encerra com essa parábola do filho pródigo. Nós percebemos que há uma progressão, porque a ovelha se perde, não consegue mais ouvir a voz do seu pastor, e a proporção era 100 para 1. Já no caso da dracma, uma moeda é uma coisa inanimada, e uma mulher, nos seus afazeres, perde essa dracma. Talvez por estar um pouco desatenta, mas a proporção é 10 para 1. Aqui na casa desse fazendeiro tinha 2 irmãos, então a proporção seria 1 perdido para 2, mas de fato, quando a gente estuda e entende melhor essa passagem, os 2 estavam perdidos, um fora da casa do pai e o outro dentro da casa do Pai. É uma pérola, amados irmãos. E a Bíblia nos conta que esse homem, com seus 2 filhos, estava ali, e o mais novo pediu a sua herança antes da hora. Pela lei até atual, a herança é concedida aos filhos quando ocorre a morte. Mas esse mais novo, que nem sempre é o filho mais imaduro, às vezes nós percebemos o filho mais novo até sendo mais maduro do que o mais velho, mas esse filho mais novo, mais jovem, pede a herança do pai, porque por certo no coração dele o pai já estava morto. É como se o pai não existisse mais para ele, e ele então sai para um país distante, para ficar distante da ordem da casa, talvez das leis morais do pai, talvez das regras de conduta que a família passou para ele. Ele vai para esse país distante e consome a metade do dinheiro do pai.
O irmão mais velho é quem diz que ele gastou com prostitutas, certamente viveu uma vida dissoluta, uma vida de boemia, ou seja, sem responsabilidade, mas chega um certo momento em que ele percebe que não tem mais nada, e o que lhe resta é então procurar um trabalho, e um trabalho que não era muito digno para o judeu da época, porque afinal de contas o porco é um animal imundo para o judeu, por diversas razões que eu não vou mencionar aqui em função do tempo, mas era vexatório cuidar de porcos, como se não bastasse, ele não tinha a comida que o porco tinha, que a Bíblia chama de alfarrobas. É um vegetal marronzinho cuja semente é nutritiva, e ele desejava comer isso, mas não tinha. Mas que bênção, que ele caiu em si num determinado momento, e como nós lemos, ele voltou para a casa do pai e ensaiou uma confissão, e o pai o recebeu de volta, e ele integrou novamente nessa família. Lainemi Hashi. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A Bíblia não fala muito sobre as características do pai, e a Bíblia dá vários exemplos de pais. Nós temos muitos pais reunidos aqui nessa noite, e eu, por de fato, não sou a melhor pessoa para estar até vos trazendo essa palavra, porque eu me considero um pai em construção. A Bíblia dá exemplos de pais que tiveram atitudes assertivas e de pais que tiveram atitudes que infelizmente não honraram o nome do Senhor. Eu tenho para mim que esse pai da parábola era um pai bom, ele não era um pai negligente, mas nós tivemos vários pais negligentes na palavra de Deus, como o sacerdote Eli, que do portão para fora da sua casa era um juiz, era um sacerdote, mas da parte interna, em relação à educação dos seus filhos, ele não foi muito bem, inclusive em certos momentos sendo até coniventes com os pecados dos dois filhos citados na palavra de Deus, Ofni e Finéias, que pegavam a melhor parte do sacrifício, e ainda as servas que estavam ali no templo, eles tinham relações sexuais com ela no altar. Lehai, Deus não concordou com os filhos desse homem de Deus. Os dois morreram no mesmo dia. E esse profeta, ou melhor dizendo, esse sacerdote, também veio a óbito. O que dizer do rei Davi? Nós sempre lemos e exaltamos os grandes feitos desse homem, e de fato, a história desse homem é uma história maravilhosa. Mas ele também teve os seus deslizes e pecou. Inclusive um profeta disse que a espada não sairia da casa dele. Do lado de fora ele era um homem valente, um guerreiro notório, um general de guerra. Israel até hoje está em guerra, então para os israelitas Davi é o maior nome. Porém do lado de dentro ele desapercebeu. Faltou-lhe um pouco de atenção, e por vezes ele cometeu distração, talvez porque ficou ocupado demais com a guerra do lado de fora, mas de fato o seu filho mais velho, Amon, ou melhor dizendo, Aminon, se interessou por uma pessoa que ele não podia interessar, e Jonadab, que foi uma espécie de cascavel, cobra, para difamar, para tramar, para fofocar, acabou levando Aminon a executar um projeto para ele se deitar com a sua meia-irmã Tamar. Foi um absurdo, ele fez isso, e Davi, quando ficou sabendo, ficou indignado. E por vezes nós pais ficar apenas indignados não é o suficiente, porque nós precisamos corrigir os filhos, e Davi não corrigiu Aminon. Tamar foi e procurou não o seu pai, mas procurou Absalão, e Absalão tomou o dor da Tamar.
tomou suas dores. E no final das contas, Absalão mata Amnon. Teve sangue dentro da casa de Davi. Ser pai não é fácil, amados irmãos. Talvez seja uma das atitudes mais nobres, mas talvez também seja uma das atitudes mais árduas que nós podemos encontrar. Eu não estou falando de pai irresponsável, que não planeja sobre os filhos, que não planeja sobre família. Eu estou falando sobre pai responsável. É difícil, amados, esse sacerdócio paterno. Engraçado que você vê na Bíblia, eu estou lendo o primeiro livro de Reis, o segundo estou tentando, pastor Jonas, ler a Bíblia cronologicamente, e você vê lá a história de Jotão, que era um homem bom, mas gerou Acaz. O filho era malvado. Você tem um pai bom, mas você tem um filho malvado. Ele fechou a casa de Deus, sacrificava seus filhos aos ídolos. Mas Acaz gerou um filho bom chamado Ezequias. Ezequias foi uma bênção, mesmo quando ele estava ali aflito, porque estava com uma úlcera, e os soldados cercaram da Assíria. Ele clamou a Deus, e o Senhor mandou o profeta Isaías, e ele foi curado, teve mais 15 anos de vida. E o Senhor mandou o anjo e matou 185 mil soldados de uma vez. Mas ele não deu a glória para Deus. Parece que ele teve um momento assim que ele titubeou, e tinha um país longe da Babilônia que mandou uma comitiva, e ele foi e recebeu e mostrou todos os segredos do seu palácio. Então esse mesmo profeta diz as coisas que sucederiam com a sua geração, e ele parece ser meio egoísta, porque ele diz: quando isso acontecer, eu não estarei mais por aqui. Então esse pai, Ezequias, apesar de ter sido um homem bom, falhou, porque nós como pais e nós como obreiros da casa do Senhor precisamos preocupar com as próximas gerações. Abraão preocupou, pai de multidões. E você lê Gênesis 18, 19, o Senhor diz para ele que ele seria uma nação grande e poderosa. E Abraão soube fazer isso muito bem. Um exemplo excelente de pai na palavra de Deus. Eu não sei, amados irmãos, como era esse pai, mas eu tenho para mim que esse pai dessa parábola era um pai excelente, era um ótimo pai, talvez um pai como Jó. Jó era o homem mais rico do Oriente, e Jó certamente tinha uma agenda muito comprometida, mas à noite ele orava e intercedia por seus filhos. Isso é um exemplo de pai, um pai que ora pelos seus filhos. Nas madrugadas ele faz isso. Talvez esse pai seria como esses homens aqui da palavra de Deus, que nos deixam aspectos positivos. Quantos outros exemplos poderia citar, além de Abraão, além de Jó? Mas independente disso, o filho mais moço se enfada da casa do pai. Eu fui buscar na história da igreja e vi uma exegese interessante com os nossos irmãos presbiterianos. E por volta do ano 1700, isso depois chegou no Brasil em 1970, e o pastor Hernandes Dias Lopes fez uma exposição interessante no aspecto de consciência e falta de consciência. Você imagina você, esse pai que era um pai amoroso. É óbvio que lá no século I, a relação pai e filho era diferente dos dias atuais. O pai era como se fosse um escravo, melhor dizendo, o filho era como se fosse um escravo do pai. Poderia o pai vendê-lo, poderia o pai negociá-lo, embora a herança era dele por completo. Esse
jovem que quis sair da casa do pai, e essa casa do pai diz respeito à igreja, ele tinha irmão, e nós temos aqui muitos irmãos, mas há pessoas que estão aqui dentro, nesse momento, uns disseram: é a última vez que eu vou na casa do pai, porque de alguma maneira estão enfadadas da casa do pai. Deus está aqui, você tem comunhão com os irmãos, mas pode lhe faltar consciência. Qual que é a consciência? Que você é feliz aqui, mas não está percebendo. Então você é feliz, mas você é inconsciente. Essa é a primeira fase. Pessoas saem pelo mundo e vão procurar viver experiências que elas não têm na casa do Senhor, porque a casa do Senhor é movida pelo Espírito Santo, o Espírito de verdade. Aqueles que estão aqui na casa do Senhor têm que andar em espírito e não satisfazer as concupiscências da carne. Mas lá no mundo é concupiscência atrás de concupiscência, soberba, esbanjar. Você imagina hoje bailes, baladas, mulheres, bebidas. Alguns querem experiência tal, carnal, que acham que a felicidade está no álcool e depois acabam se tornando alcoólatras. Alguns entendem que a onda é fumar um baseado, é cheirar uma carreira de cocaína para ter uma emoção diferente, mas não percebe que tanto o álcool quanto a droga leva e conduz à escravidão. Homens, pais de família, casados, procuram imoralidade sexual em outros locais, buscando ter relações ilícitas, cometendo adultério, cometendo fornicação, porque entendem que isso é melhor do que a casa do Pai. E o pecado, amados irmãos, ele é bom. Como assim, irmão Luciano? Ele é bom para quem quer viver na carne. Ele é ele é repulsado para quem anda em espírito, mas ele é bom para quem quer viver na carne. A princípio, parece doce, um sabor inimaginável, mas quando bate no estômago, você sente a amargura e o terror. A princípio, quando você entra por esse caminho, você acha que pode ficar o tempo que você deseja, mas de fato, quando o inimigo escraviza, a maioria das pessoas querem sair, mas não conseguem mais sair. Então, o pecado te deixa um tempo lá maior do que aquele que você queria ficar. Às vezes eu tenho alguns pesadelos e você tem também. Já viu você naquele pesadelo que você quer sair, que você quer que termine e não termina nunca? E passa a noite inteira, dá de manhã e você ainda está lutando lá. O pecado é mais ou menos assim. Ele te prende, ele te amarra, ele te escraviza. E a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Palavra cheia de graça. O sangue de Jesus tem poder. Que segunda fase difícil. Tudo que o mundo oferece não preenche a sua parte material ou eterna, ela só satisfaz o 3D, que é o corpo físico. Conversando com um jovem, aparentemente de pouca idade, mas ele fez um raciocínio coerente. Ele disse: pai, às vezes, para as pessoas que têm mais dificuldade financeira é melhor, porque elas se ocupam com o trabalho, ocupam com muitas coisas, e as pessoas muito ricas,
elas têm uma tendência maior em entrar em depressão. Por quê? Porque tem tudo no mundo físico, mas falta Jesus, falta o mais importante, falta a nossa essência, falta o nosso interior. Nada pode preencher a sua parte material, alma e espírito, a não ser Jesus. Foi aí que esse jovem procura emprego, porque o dinheiro acabou. Aonde estão os colegas de bar? Os, entre aspas, amigos de farra. Eles desaparecem e te abandonam quando o seu recurso acaba. O único que não lança você fora, você pode até ser infiel, mas ele permanece fiel a Deus. Oh glória! Ele se viu sozinho. Aliás, é o mal do século, a solidão. Que rede social não traz convivência, não traz sociabilidade. São situações imaginárias e distantes de todos que ficam aí nos seus celulares. O bom é a convivência entre os irmãos. Ó, quão bom e suave é que os irmãos estejam em união. Que alegria, que maravilha, que lugar precioso, que lugar glorioso é a casa do Pai. Oh glória! Dinheiro, que colheita teve? Só decepção, pobreza, falência. E uns entram por caminhos terríveis, que parece que são caminhos bons, mas a palavra de Deus que no final são caminhos de morte. O ilícito, cárcere, prisão, sepultura antes da hora. Que horror! Leia Haas, deixa disso, irmão, deixa disso, irmão. O melhor lugar é a casa do Pai. Glória! Mas o filho, quando estava lá naquela situação depreciativa, certamente pela oração do pai, porque nós não podemos desistir dos nossos filhos, não podemos envolver em nenhuma espécie de desesperança. Nós precisamos lutar por eles até o fim. É interessante demais, amados irmãos, esse pai, ele tinha todo o direito de reter o filho, mas ele não reteve, ele deixou ir. Mas fisicamente ele foi, mas espiritualmente eu tenho certeza que esse pai ficava nas madrugadas clamando a Deus por esse filho. Errais, dizendo: Pai, alcança ele aonde ele estiver. Senhor, não deixa o inimigo destruí-lo por completo. Deus, Criador dos céus e da terra, eu sei que o Senhor é onisciente, eu sei que o Senhor sabe aonde ele está. Errais, Deus onipotente, eu sei que o Senhor tem poder para trazer ele de volta para casa. Não tem nada mais lindo do que a oração intercessória. Por isso você, amada irmã, que não faz parte desse grupo, venha para o círculo de oração. Enquanto você ora pela vida do próximo, Deus abençoa a sua vida, como nós acabamos de ver o testemunho e ouvir da irmã Heloísa. Agora, quando você ora pelo próximo, você toca o coração de Deus, porque Jesus resumiu os 10 mandamentos em 2: amar a Deus sobre todo o seu coração, de toda a alma, todo o seu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Erras, quer mexer no coração de Deus? Interceda por alguém, interceda por uma família, interceda pela minha família, interceda pelas nossas famílias. Ai, errasse. Esse filho que estava nessa fase lá na casa dele, feliz, inconsciente,
Depois ele foi para essa fase do mundo, aonde ele estava infeliz, mas também era inconsciente. Então perceba que extraordinário. Quando ele está alimentando os porcos, vem consciência. A oração do pai fez cair a ficha, como diz aí no dialeto. Ele vê a lucidez. E ele sabia que ele estava infeliz, mas essa infelicidade agora era de maneira consciente. E quando você tem consciência, você tem entendimento, você tem raciocínio, você pode tomar melhores decisões. E a decisão dele foi certeira. A lógica, amados irmãos, na casa do meu pai tem empregados, tem escravos. Eu posso voltar para lá e eu vou me alimentar melhor do que eu estou alimentando aqui, porque na verdade, pelo que a Bíblia deixa entender, ele não estava nem alimentando. Eu não estou falando, irmão, de um pai que sai aqui depois do culto e pode comer uma pizza com a família. Algum tem uma condição assim, mas vai para casa, mas tem aquela jantinha arrebentada, né? Eu, por exemplo, amo feijão com arroz e a pimentinha, para mim com ovo é suficiente. Mas tem algum que talvez chegue em casa agora e tem um pão, tem água, talvez um quisuque de pozinho, mas isso não é fome. Isso não é fome. Fome é ficar dias e dias ininterruptos sem ingerir nada. A fome é terrível. E nesse estado, Deus gerou nele consciência. Ele falou: eu vou voltar para lá, é melhor para mim. Eu não posso mais ser recebido como filho. Então eu quero ser um trabalhador da fazenda. Veja que estágio. De um estágio de loucura da onde ele saiu da casa do pai, ele foi para um estágio de completa consciência. Na casa do pai, aqui na igreja, pessoas às vezes ficam com essa insatisfação terrível. Porque o pregador falou o que eu não queria ouvir. Mas esse irmão não prega bem. Ele erra muito português. Mas não cantou o hino que eu queria que cantasse. A mais. Insatisfação. Perigosíssimo. Leia Yohasi. No Éden tinha um jardim. E Deus colocou lá um homem chamado Adão. E deu para ele uma disjuntora idônea chamada Eva. Eles podiam comer de tudo que tinha no jardim, menos do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E ele, melhor dizendo ela, ou eles, não vão puxar a sardinha, ficaram insatisfeitos com o jardim de Deus que estava no Éden, e colheram, e comeram, e pecaram, entristeceram a Deus, e foram expulsos do jardim. A insatisfação é um perigo que precisa ser remediado. Erraz, que Deus traga consciência a todos nós nessa noite, que a felicidade verdadeira está aqui na igreja, na casa do Senhor. Ele volta, cabisbaixo, arrependido. Tem pessoas que não arrependem. Tem pessoas que não arrependem nunca. Tem pessoas que cometem algo contra o Senhor, tiram a vida de um filho no próprio ventre, roubam, matam. Tem pessoas que não ferem um dos 10 mandamentos que está lá em Êxodo 20, não ferem os 10 e nunca arrepende. Coisa linda aqui é que ele ensaia uma confissão, fala 2 vezes, amados irmãos, repete a frase,
Então ele pensou consigo mesmo e depois ele foi falar com o pai. Ele arrependeu de tudo que tinha feito. Em Atos, no capítulo 1 ou no 3, agora não me recordo, também tem o cerne do Evangelho. E diz: arrependei-vos e convertei-vos, para que venham sobre ti os tempos do refrigério da presença do Senhor. Oh glória! Ele voltou arrependido para a casa do pai. O pai poderia não recebê-lo, todo direito. Afinal de contas, o pai foi uma bênção, mas o filho foi ingrato. E talvez você tenha se perdido aí, em algum momento da sua trajetória, entrou por umas vias que não deveria ter entrado, fez algumas coisas que não deveria ter feito, mas ainda não se arrependeu. O conselho da palavra de Deus era, e é, e sempre será: arrependei-vos. Arrependei-vos. Ai, ó Sirras, peça perdão ao Senhor Deus. Ai, Sirras, peça perdão ao seu pai. Peça perdão à sua mãe. Peça perdão. Mude a rota. Volta para casa. Volta para casa. Volta para a presença de Deus. Volta de maneira consciente. Ai, paz. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor é como esse pai. Ele não julgará a sua atitude como o mundo julga. Até mesmo porque muitas pessoas retêm os pecados porque temem esse julgamento. De fato, talvez tenhamos feito coisas horrendas, mas o Senhor não é assim. O Senhor é capaz de olhar para você com muito amor, se você arrepender. Aliás, Ele olha para mim e para você através de Jesus Cristo. Não é face a face. Ele olha para mim e para você através do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus já pagou pelos meus e pelos seus pecados. O que era necessário fazer, Ele fez. Louvado seja Deus. Eu não sei se você está compreendendo, amado irmão e irmã. Aleluia. Mas lá naquela cruz Ele pagou a conta por completo. Que bom, às vezes, quando você vai sair com a família ou sair com várias famílias e talvez você recebeu pessoas ali e aquela conta fica enorme, né, pastor Dário? E você olha assim, você fala assim, aí de repente chega uma pessoa inesperada e fala assim, Deus tocou no meu coração, deixa que hoje é por minha conta. Aí você fala, dá até uma liga assim. Aí você dá um sorriso, né, daqueles tipo 9, 15, abre assim e fala assim, ô glória! Jesus pagou a conta, Ele foi justo por completo, nele não se encontrou o pecado. Não há nada de bom em nós, amados, a não ser o Espírito Santo de Deus. Nós somos falhos e vulneráveis. Mas o Senhor Deus olha para mim e para você através de Jesus e Ele vê uma face angelical, porque assim é que você será transformado, amado irmão. Esse corpo imortal, corruptível, melhor dizendo, mortal e corruptível, será transformado num corpo imortal e incorruptível.
É a graça de Deus através de Cristo Jesus. É a graça do Senhor sem medida. É a graça derramada. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que nasceram de novo. Ai, mas eu nasci, mas eu caiu, mas hoje Deus ergue você novamente para a casa dele. E ai, foi Ele quem te trouxe aqui. Aleluia. É só você orar a Deus. É só você falar com o Senhor. Ele te abençoa com as suas misericórdias e ainda te ajuda a não errar mais nesse ou nesses pontos, porque o Espírito Santo de Deus é a nossa capacidade, é o nosso antídoto, é o nosso bem maior, é o penhor de Deus dentro de nós, nos dando convicção de juízo, de justiça, de pecado. Esse jovem teve convicção de pecado, e o Senhor abraçou ele, o pai dele abraçou ele, falou: não, ele é um dos nossos. Traz um anel, coloca nele, coloca roupa nova, roupa de crente, coloca uma sandália nele. Mas como assim? É para fazer. Para mim hoje é uma festa. E eu acho que ele pagou a conta, porque o bezerro cevado, ou seja, aquele gordo preparado, era dele. Ele mandou matar e disse: alegremos-nos, porque ele estava perdido e foi achado, estava morto no pecado, mas reviveu no poder de Deus. E esse reviva, restaura, Senhor, a tua igreja, os teus servos. Deus está aqui, amados irmãos. Não seja insensível ao Espírito Santo. Dê lugar para Ele trabalhar na sua vida. Não há limite para o poder de Deus agir. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus nas alturas. Mil glórias. Que festa por um pecador que se arrepende, mais do que por ser justos ou mil justos. Como o céu se manifesta em glória por causa de uma alma que se arrepende. Quem é o pródigo? Sou eu, é você, somos nós. Que direito ou que mérito eu e você teríamos para voltar para o céu? Afinal de contas, a nossa justiça própria é como nada, é como imundícia. Mas o sangue de Jesus derramado naquela cruz do Calvário nos justifica, nos regenera, nos restaura, nos purifica, nos limpa. É roupa nova, é sapato novo, é anel de filho de Deus, inculpável diante de Deus, diante dos seus anjos. Inculpável, nós somos inculpáveis, porque toda a nossa culpa foi levada sobre Jesus. E Ele ressuscitou, Ele vive, não é um Deus morto, é um Deus santo e imaculado, que rege e controla todos e tudo o que há no universo. Ele é Deus, nenhuma situação saiu do controle dele, Ele não perde batalha.
lutador, Ele é o guerreiro, Ele é o Senhor, forte na batalha. É Ele que peleja por nós. Se não fosse Ele, ai de nós. As misericórdias dele se renovam todas as manhãs. Lerraz, não desista da vida, não desista dos seus filhos, não desista dos seus sonhos. Ele é onipotente. Lerraz, você está sofrendo, muitos estamos, mas Deus olha para mim e olha para você e diz nessa noite: meu filho sofreu muito mais. Deus nos deu Jesus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas eu tenho feito de tudo. Senhor, me perdoa se eu fui distraído. Tinha situações na minha casa que eu não me atentei. Senhor, me perdoa se eu fui egoísta. Não me preocupei com o que deveria de fato preocupar. Senhor, me perdoa se do lado de fora eu sou um homem bem-sucedido, tenho fazendas, imóveis, renda alta, mas perdi coisas importantes dentro de casa. Senhor, me perdoa. Senhor, me perdoa, meu pai foi uma bênção, mas eu não tenho sido. Meu pai foi um homem de Deus, mas eu estou falho. A minha mãe foi uma mulher de Deus, me ensinou todas as coisas, mas eu tenho andado fora dos seus caminhos. Senhor, me perdoa. É o que está no nosso alcance, amados irmãos. São as ferramentas que Deus deu para nós lutarmos. Senhor, mas a tua palavra fala para não irritar os filhos. Eu acabei irritando, provoquei a ira neles, tentei criar eles e admoestar na sua doutrina, mas o zelo foi excessivo. Eles não compreenderam. Se você é filho, a Bíblia tem um mandamento com promessa: honra o teu pai e a tua mãe, para que os seus dias sejam prolongados na terra. Oh Senhor, eu tenho falhado nisso. Amado irmão, amada irmã, mãe, pai que me ouve nessa noite, a salvação é individual. Ezequiel 18 fala de uma responsabilidade pessoal. Você fez o que pôde. Deus é soberano. Até o último fôlego de vida nós oraremos uns pelos outros e pelos nossos filhos. Mas, amado irmão, amada irmã, talvez se perdeu um filho ou uma filha que estava numa situação de pecado. Isso te pesa. Não se vitimize. Você não é um pai ou uma mãe perfeita. Nenhum de nós somos, todos nós somos falhos, mas você fez o melhor no Senhor. Lerraz, Lecomanai, se liberte disso agora, essa noite. Tire esse fardo de culpa do seu coração. A salvação do seu filho, da sua filha, é responsabilidade individual. Tanto é que no céu não tem choro, não tem dor, não tem sofrimento. Cada um dará conta de si mesmo. Nós não teremos noção daqueles que pereceram no lago de fogo e enxofre, senão nós entristeceríamos lá, e lá nós não entristeceremos. Toda dor vai ser removida da nossa estrutura. Nós seremos eternamente felizes
e felizes, e felizes, e felizes, e felizes, e alegres, e alegres, e alegres, e alegres. E nós regozijaremos no Senhor para sempre, sempre e eternamente. Lerás, mas enquanto estivermos nessa terra, vamos guerrear. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua família. Feliz Dia dos Pais para todos os que estão aqui. Deus é contigo. Deus é conosco. Glória a Ele, pois, eternamente. Amém. Palmas para Jesus.